Olá, boa tarde. E Olá. hoje convidei a minha amiga Liliana Vila. Já não é a primeira vez que ela vem falar connosco. E eu pedi-lhe para ela nos vir falar dos protetores solares. Nesta altura que vamos começar a apanhar sol, pedi para ela vir falar um bocadinho sobre a nossa gama da Nuskin de protetores solares, a Sunright. Vamos falar do fator 35, do 50 e do Lip Balm. Os três com proteção. Lili, fala-nos um bocadinho do que é uma proteção e como é que devemos ter, o que devemos ter em conta quando escolhemos um protetor. É assim, todos os protetores têm filtros solares, não é? Hum, Uns são, há dois tipos de filtros solares, há os filtros físicos e há os filtros químicos. Os filtros físicos normalmente são só dois, que podemos encontrar nos ingredientes, se lermos com atenção, que é o óxido de zinco, que nos ingredientes vem como zinc oxide, e é o dióxido de titânio, que vem como titanium dioxide nos ingredientes. Estes filtros são os mais saudáveis, ou seja, não fazem mal à pele e fazem uma barreira, como o próprio nome indica, física, ou seja, refletem a luz. Por isso, normalmente os protetores que têm filtros físicos, normalmente fica branco. Quando aplicamos, são os que ficam mais brancos, que São são aquilo que também se chama filtros minerais. minerais, Sim, ok. porque tanto o óxido de zinco como o dióxido de titânio são minerais, vêm do solo, Certo, das minas. certo. Pronto, são filtros físicos. Muitas vezes não são utilizados por isso, porque têm a desvantagem de ficar branco. Aqueles nossos protetores que nós pomos nos nossos bebés, que normalmente são brancos, é por causa dos filtros físicos. Porque têm a vantagem de, primeiro, começam a proteger logo a partir do momento que se aplica. No caso dos filtros químicos, de todos os protetores que têm filtros químicos, tem que se aplicar antes, meia hora antes. Aplicar em casa antes de sair. Sim, antes de sair. Para quando se for apanhar sol, para o protetor solar estar na sua máxima eficácia. O que é que acontece? Nunca, não há nenhum protetor que tenha só filtros físicos na composição. Tem sempre um bocadinho de um filtro químico. Acontece também que os protetores com uma alta percentagem de filtros físicos podem facilmente, sem problema nenhum, ser utilizados de um ano para o outro. Não é preciso deitá-los ao lixo, porque todas as pessoas têm aquela ideia, só o protetor só dá para este ano. Se for um protetor com filtros físicos, claro que não vai ter a mesma proteção, porque a parte do filtro químico pode estar degradada, Ok. mas pode ser utilizado no ano seguinte. Passando aqui para a prática, ficas com o 35, eu fico com o 50 para explicarmos um bocadinho Ok. cada um. Neste caso, nós temos o filtro 50, que é químico, e Sim. tu tens o No filtro... caso da Nuskin. No caso da Nuskin. No protetor 35, vemos, se lermos os ingredientes, que existem aqui os dois filtros físicos. E se o aplicarmos, também vemos que fica um bocadinho mais branco ao aplicar. Um bocadinho, mas olha que eu apliquei há pouco e passou rápido. Sim. Não notaste? Ele também tem filtros químicos, ou seja, é muito difícil de formular e normalmente é difícil existir no mercado protetores só com filtros físicos, normalmente só mesmo aqueles bio, e ao aplicar vê-se que fica uma pasta branca assim desagradável. No caso do 35 temos os filtros físicos, tem filtros físicos, mas também tem algo de filtros químicos. Aquilo É que muito tu bom. a dizer, desculpa interromper-te, é que este não deve ser guardado para o ano seguinte. Não convém. Quer dizer, eles têm a validade deles e normalmente os fabricantes, mas tem aqui os 6 meses aberto. Sim. No caso de 35 tem dois filtros físicos, tem os dois filtros físicos que existem, que é o óxido de zinco e o dióxido de titânio, e tem uma composição, também tem um bocado aqui de filtros químicos. O que é que acontece? Os filtros físicos são muito bons para as peles sensíveis, porque os filtros químicos, a nossa pele absorve parte dos filtros químicos. Quando são peles mais sensíveis, os filtros químicos podem criar alguma irritabilidade. No caso do 50 da Nuskin, só tem filtro químico e tem uma maior percentagem a octocrileno.
que é um filtro um bocadinho sensibilizante, mas muitas vezes a sinergia também dos ingredientes faz com que tudo o que é sensibilizante do octocrilene, temos logo, em primeiro lugar, temos o aloe vera nesta composição, que é logo super calmante para a pele e acaba por colmatar um bocado a sensibilização que o octocrilene vai fazer. Certo. No caso, e tem alantoína, tem vitamina E, tem alfa-bisabolol, tudo isto são antioxidantes que ajudam a nossa pele a não ficar tão sensibilizada com a presença dos filtros químicos. Sim. Mas o 50 da Nuskin não tem filtros físicos, só tem filtros químicos. O 35 tem filtros físicos, é sim. Se for uma pele muito, muito sensível, o 35, eu aconselho mais o 35. Mas, no entanto, protege menos. Embora todos eles protejam muito, qualquer fator de proteção solar a nível dos UVBs, que seja, tipo, o Lip Balm tem só 15 de SPF, mas um 15 equivale a uns 90% de proteção de UVBs. O UVB é o que faz a queimadura solar. O UVA, todos eles agora, todos os protetores solares no mercado têm proteção UVB e UVA. O UVA é aquele dano à pele que não se vê, que é mesmo genético, altera o ADN da pele. As manchas, como tu disseste há bocadinho, as manchas, não é? O UVA é o que provoca as manchas e a degeneração da pele, o cancro de pele e as rugas. Isto é tudo provocado pelo UVA. O UVB faz a queimadura solar, que também ninguém gosta, não é? Mas no caso do Lip Balm tem só um SPF de 15, mas já tem uma proteção UVB a 90% a 91%. A diferença entre o 35 e o 50 é que o 35 terá um 96% e o 50 tem 99%. Mas também, uma criança, por exemplo, com pele sensível, também é assim, eu punha-lhe o 35 no caso dos protetores da Nuskin, mas também não tinha muito ao sol. Tens que repetir várias vezes as aplicações, tem que se proteger a criança do sol nas horas mais... Sim, as horas proibidas são as horas proibidas, não é? Naquelas horas. Isso é que é importante, não é agora porque já estou protegida vamos pôr a criança ao sol, não é? Claro. Portanto, a proteção a nível de horas críticas, que é a hora do almoço, considera-se já a partir das 10h30, 11 horas, não é? 11 horas, vai até às 4. Portanto, esse período é um período que se deve respeitar, nomeadamente a nível das crianças, portanto toda a gente devia estar protegida. Mas então, o que tu dizes é que se houver uma pele sensível podemos ter que optar pelo 35, que é físico, mas que não tem uma proteção tão alta como o 50. O 50 se diz aqui 50 é porque está testado em vivo de que a proteção é realmente alta. Os protetores solares são, os da Nuskin são americanos, não diz o médio, o baixo e o alto. A proteção solar, os SPFs, nem devia dizer o número, porque depende muito de pessoa para pessoa. Mas sabemos que um 35 é uma proteção média e sabemos que um 50 é uma proteção alta. E sabemos que um 15 ou um 20 é uma proteção baixa. E devemos estar ao sol de acordo com o que colocamos no nosso corpo, não é? Por aquilo que eu percebi, o número diz respeito a quantas vezes nós podemos estar ao sol sem nos danificarmos, comparado com aquilo que seria se não tivéssemos nada. Ou seja, se eu estiver ao sol 5 minutos e ao fim de 5 minutos começar a ficar rosada, tiver um efeito de queimadura, e eu posso multiplicar isso por 50 ou por 35, é isso? É isso. Mas o que eu acho é que, de facto, o 50, eu pessoalmente uso sempre 50. E é importante ter também uma boa proteção UVA. Vê-se aqui também nestes protetores, que é uma coisa que não se vê muito, esta proteção, o PA3+, isto tem a ver com os ultravioletas AA, e tem a ver com a proteção que ele dá então às manchas, à criação de manchas, porque é o que é criado pela ultravioleta A. Eu confesso que tenho usado sempre o 50 no Duarte desde os 3 anos e ele tem pele atópica e eu tenho-me dado muito bem com ele, e tu também me disseste que também no teu filhote também não costumas usar os físicos. O Bernardo também tem pele atópica, só usei físicos quando ele era mesmo pequenino.
Agora uso um que tenho só apenas filtros químicos, mas é 50, dá-me outra segurança pôr-lhe um protetor 50, não é? Sim. E tem que se colocar muitas vezes, mesmo assim, mesmo sendo 50, não é pôr de manhã e já está. Tem que se, porque eles estão sempre na água, tem que se colocar muitas vezes, mas é importante, eu acho, isto dos filtros físicos e dos filtros químicos é importante, na minha opinião, para o guardar de um ano para o outro, os protetores. Sim. Os químicos não. Os químicos não aconselho, porque normalmente degradam. Porque depois de um verão todo, a levarem com calor e com sol na praia e depois estão guardados mais um ano ou meio ano e depois voltar a usar os químicos, a proteção passa logo de 50 para 25. É difícil. Vamos renovar a frota. Eu acho que sim. Diz-me só uma coisa, eu tenho um imenso cuidado, mas eu penso que as pessoas não têm muito cuidado com os lábios. Tu consideras que é importante? Claro, principalmente para o envelhecimento, não é? Muito importante, muito importante. Eu também não tenho muito cuidado, mas é muito importante. Eu tenho cuidado desde um dia em que eu tive um escaldão nos lábios. A sério? Sim. Não me preocupei, pus o protetor na cara, não pus nos lábios, sabia mal ou qualquer coisa, e eu então tive um escaldão e a partir daí eu comecei a perceber que os lábios ficavam mais escuros, ficaram mesmo pretos, escuros. E eu comecei a ter esse cuidado de maneira que eu... Os lábios é uma parte da nossa pele muito sensível, sim, não é? E o lábio inferior, que apanha o raio solar em cheio, sim. É extremamente principalmente se estivermos em países perto do Equador, com o sol é mesmo a pique, não é? E ninguém põe protetor solar em cima das orelhas, na parte de cima do pé. Quando nós nos conhecemos, nós fomos à República Dominicana, ficamos todas com as orelhas vermelhas, os pés vermelhos, é verdade. Nessas partes, não é? Porque normalmente em Portugal não queimam. É bom, olha, Lili, obrigada por esta conversa, foi uma delícia. Obrigada pela tua ajuda. Um beijinho. Tchau. Tchau, espero que tenham gostado. Tchau. Deus.